Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, para essa semana gostaria de deixar um versículo que está no livro de Êxodo, capítulo 33, e o versículo 15, que diz assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Meus irmãos, meus amigos, vocês que me acompanham aí nas minhas pregações da Palavra de Deus, quem disse esse versículo que eu acabei de ler nesse momento foi Moisés. A Bíblia disse que Moisés, após descer do monte com a tábua dos 10 mandamentos, quando chegou no arraial do povo de Israel, a Bíblia disse que eles tinham feito para si um bezerro de ouro, porque dizia a eles, para Araão, que ficou tomando conta deles, falou assim: Moisés não sabe o que aconteceu com Moisés, não sei se ele vai voltar mais. Vamos fazer um Deus para nós, para que possamos dar continuidade na caminhada. E a Bíblia disse que Araão, induzido pelo povo, fez um bezerro de ouro, esquecendo tudo aquilo que Deus tinha falado, que não deveria ter no meio do povo outro Deus a não ser o Deus de Israel. Então, quando Moisés desce do monte com a tábua dos 10 mandamentos, ele e Josué, ele ficou abismado, porque chegou no meio da congregação, eles estavam adorando outro Deus. E a Bíblia disse que Moisés ficou tão irado que pegou aquelas tábuas dos 10 mandamentos que Deus tinha dado para ele, que eram os mandamentos do povo de Israel, como servir ao Senhor. Moisés pega aquelas tábuas e lança sobre o bezerro, quebra o bezerro, e aí por causa dessa situação, a Bíblia disse que Moisés foi orar ao Senhor, e Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou mais contigo, mas eu vou enviar um anjo que vai acompanhar vocês pelo caminho. E Moisés, ele insistiu tanto que a Bíblia disse que ele pediu para que Deus perdoasse o pecado do povo. Deus falou que perdoava, mas não ia mais com ele, ia mandar um anjo. Só que Moisés sabia qual era a importância de Deus, qual era a importância da presença de Deus no meio do povo. Porque a presença de Deus ia fazer eles caminhar, a presença de Deus ia livrar eles dos perigos. Não que o anjo não pudesse fazer, mas Moisés queria a presença de Deus. Meu querido, a presença de Deus ela é tão forte em nossas vidas, porque com a presença de Deus tudo se resolve, tudo acontece, as portas se abrem com a presença de Deus. No passado, o povo de Israel vencia grandes batalhas porque eles carregavam a presença de Deus. Qual era a presença de Deus simbolizada lá no passado? Era a arca do concerto, a arca do Senhor, era a presença de Deus. E a Bíblia disse que com a arca, o próprio Josué, depois que ele assumiu como líder, quando Moisés morreu e Josué assumiu a liderança do povo de Israel, o próprio Josué foi líder e colocou quem na frente para atravessar o Grande Jordão? O Grande Jordão. Colocou os sacerdotes, os levitas com a arca do Senhor. E conforme o sacerdote que estava com a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, conforme eles pisaram na água, com seus pés na água do Grande Jordão, o Jordão abriu de um lado para o outro e eles conseguiram passar pelo Jordão. Então veja bem, se a presença de Deus estiver conosco, meu querido, nós vamos vencer tudo. A Bíblia disse que também o próprio Josué também conseguiu, com um grande exército, derrubar as muralhas de Jericó. Mas quem estava na frente do exército? Era a arca do Senhor. Com a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, eles conseguiram derrubar as grandes muralhas de Jericó. Sabe o que me chama a atenção? É que hoje em dia, essa formalidade que você tem nos shoppings, em grandes prédios, edifícios, em vários lugares do mundo, já tem essa tecnologia que já tinha lá no passado. Como assim essa tecnologia? Hoje você vai no shopping, conforme você vai chegando perto das portas do shopping, as portas vão se abrindo. Aí eu te pergunto, por que as portas do shopping se abrem quando você vai chegando? Porque ela sente a sua presença. Então, automaticamente a sua presença faz abrir as portas. Com isso eu trago esse versículo que Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui.
Ou seja, Moisés sabia que se a presença de Deus fosse com o povo, as portas iam se abrir. Tudo ia ser resolvido por causa da presença de Deus. Meu querido, se preocupe com tantas coisas, mas a maior coisa e a maior e melhor coisa que você deve se preocupar é que a presença de Deus possa estar com você. Porque se a presença de Deus estiver com você, meu querido, todas as demais coisas vão se resolver. Mas é necessário que a presença de Deus esteja com você. Olha que interessante isso, né? Como que a presença de Deus é lindo. O povo lá no passado, o povo de Israel, venceram grandes batalhas por causa da presença de Deus, que era a arca do Senhor, estava na frente das guerras. Por isso eles venciam as batalhas. Então o que me chama a atenção é que também até no Novo Testamento, a presença de Deus também, através de Jesus, fez grandes coisas. A Bíblia diz que uma certa vez Pedro estava pescando a noite toda e não conseguiu, com toda a experiência que ele tinha do mar, de pesca, né? Ele não conseguiu pegar nenhum peixe sequer. E quando foi chegando à beira da praia, a Bíblia disse que quem chegou? Jesus. E quando Jesus chegou, que é a presença do Senhor é o que resolve tudo. Quando Jesus chegou, falou para os discípulos: lance a rede para o lado direito. E quando os discípulos obedeceram e lançaram a rede para o lado direito, o que aconteceu, meu querido? A Bíblia diz que Pedro com seus discípulos pescaram 153 grandes peixes. Mas por que eles pescou a noite toda e não conseguiu nada? E aí quando Jesus chega, eles conseguiram pegar 153 grandes peixes. Por causa da presença de Deus através de Jesus. Meu querido, se você tem a presença de Deus na sua vida, as portas vão se abrir para você. Se você tem a presença de Deus, as portas vão se abrir para você. Então, meu querido, é interessante você ter isso em mente. Que se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não vai conseguir nada. Se você não tiver a presença de Deus na sua vida, as portas não vão se abrir para você. Então é necessário que você se preocupe com muitas coisas, é bem verdade. No dia a dia tem tantas coisas para nós se preocupar, mas o que muitas vezes nós deixamos de lado é a presença de Deus. Ou seja, nós tentamos resolver do nosso jeito, tentamos resolver da melhor forma, com as nossas forças, e aí quando nós não conseguimos, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar socorro em quem? Em Deus. Sendo que ao contrário, antes de tudo se resolver, a primeira coisa que você tem que colocar na frente é Deus, é a presença de Deus. Mas muitas das vezes, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa afobação de querer resolver as coisas rápido, se esquecemos de pedir a presença de Deus e vamos resolver de qualquer jeito. E aí não consegue, e depois que não consegue, aí vai voltar fazer o que é certo. O que é certo é pedir para Deus estar com você, pedir socorro para Deus. A Bíblia ainda chama a atenção de um certo noivo. A Bíblia disse que ele foi fazer ali a celebração do seu casamento. E ele igualmente, Moisés, eu quero entender, a Bíblia não diz, mas quero parafrasear, quero aqui falar que esse noivo já sabia que era importante ter a presença de Jesus para as coisas se dar bem na sua vida. A Bíblia diz que esse noivo, o que ele fez? Ele chamou Jesus e os seus discípulos para o seu casamento. E a Bíblia diz que quando estava lá no auge do casamento, a festa estava rolando, né? A Bíblia diz que naquele tempo a festa demorava uma semana, estava cheio de gente no casamento. E a bebida principal naquela época, né, no povo judeu, era o vinho. E a Bíblia diz que com uma certa hora, acabou o vinho. E a Bíblia diz que Jesus estava na festa. Como Jesus estava na festa e a presença maciça de Deus, Jesus fez a água se transformar em vinho, e a festa continuou rolando, e o noivo nem percebeu que tinha acabado o vinho, mas porque ele pediu que a presença de Deus, que através de Jesus estaria na festa do seu casamento, então as coisas fluíram da melhor forma possível. Ele nem passou na sua mente que tinha acabado o vinho, né? Então, o que é interessante para mim e para você que está ouvindo essa palavra neste momento, nessa semana, se preocupe com a presença de Deus na sua vida. Porque se você se preocupar com a presença de Deus, igualmente Moisés se preocupou e falou assim, não me faça sair daqui para lugar nenhum, se a tua presença não for conosco, nós não vamos ir.
E a Bíblia diz que após essa oração, Deus se revelou a Moisés e falou que ia ir com ele. E aí as vitórias foram grandes. Moisés foi vitorioso porque pediu a presença de Deus. Quer ser vitorioso, meu querido? Meu irmão, você que é conhecedor da palavra, quer ser vitorioso? Quer que as portas se abrem para você? Clame a Deus, peça para que a presença de Deus vá na sua frente. Vai fazer um teste. Vai levar um currículo, vai em alguma empresa, peça para Deus ir na sua frente. Quando você chegar lá, as portas vão se abrir para você. Deus abençoe, tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Entra no meu canal, se inscreva para que possa essa palavra chegar mais longe. Outras pessoas podem estar precisando de uma palavra dessa. Então, meu querido, para essa semana para você, se preocupe com a presença de Deus na sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor.